Estudos Bíblicos Verdades do Fim. Vamos falar hoje sobre o primeiro mandamento, a lei de Deus. Estamos finalizando essa série. Queremos orar com vocês. Pai Santo que estás nos céus, queremos pedir a tua iluminação para esse estudo. Nos livra, Senhor, de cometer este pecado e, se por acaso, Senhor, qualquer um de nós estivermos ainda quebrando este mandamento, fortalece-nos para a tua honra e para a tua glória. Te pedimos, Senhor, que nos liberte de todo mal, em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. O primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento refere-se ao amor a Deus. Os 4 primeiros ao amor a Deus. Deuteronômio 6:5 diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Idolatria significa culto que se presta a ídolos, amor excessivo, uma admiração exagerada. Explorando um pouco mais esse assunto, podemos dizer o seguinte: que idolatria é tudo que se refere ao que você admira demais. Tudo que você coloca em primeiro lugar na sua vida se torna um Deus. Idolatria não é apenas adorar outros deuses ou imagens sem vida. Idolatria é colocar qualquer coisa acima de Deus em nossa vida. Podemos idolatrar uma pessoa, um emprego, um partido político, dinheiro. Para evitarmos a idolatria, devemos sempre pôr Deus em primeiro lugar em tudo que fazemos. No futebol, gente, futebol é um ídolo aí, né? Música é um ídolo, né? Muitas vezes os cantores, Aline Barros, muitos cantores aí, têm sido, na verdade, verdadeiros ídolos de muitos crentes. E as pessoas têm que tomar esse cuidado. Como você tem admirado as pessoas? Sua admiração tem sido exagerada? Então tome cuidado. Quando você acorda, quem você coloca em primeiro lugar no seu pensamento? O Facebook, o WhatsApp, o jogo? O que está em primeiro lugar no seu coração? Esse é o teu Deus. Eu acho assim que cada um tem que examinar a si próprio. Então, eu aqui não adianta eu falar para você, não faz isso, não faz aquilo, porque se você quiser continuar fazendo, você vai continuar fazendo e ninguém vai te pedir. Só que uma coisa eu te falo: onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Então, se o seu coração está em novela, ou em jogo, ou em qualquer coisa, saiba que esse é o teu Deus, esse é o teu ídolo. E aí você está cometendo o pecado da idolatria, e eu não quero colocar minha salvação em risco. Isaías 42:8 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Levíticos 19:4 diz: não se voltem para os ídolos, nem façam para vocês deuses de metal. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Salmos 115, de 4-8. Os ídolos deles, de prata e de ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não falam. Olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas nada podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não omitem som com a garganta. Tornam-se como eles aqueles que fazem, e a todos que neles confiam. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras de suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ídolos que não podem ver, nem ouvir e nem andar. Apocalipse 9:20. Essas pessoas que não receberão o selo de Deus, mas receberão a marca da besta, mesmo com as pragas caindo sobre elas, elas não irão se arrepender de todos os seus atos. Por isso que Deus não vai dar uma segunda chance. A chance é hoje, é agora. Cuidado em deixar a sua idolatria. Ah, não, mas eu tô vendo essa novela aqui, ela vai acabar. Ah, mas eu tô vendo eu tô jogando esse jogo aqui, quando a lei dominical sair, aí eu paro.
Ai, não, mas eu tenho que ver meu futebol, é sábado, dia de sábado, eu tenho que deixar, eu tenho que ver o futebol. É só hoje. Cuidado, porque se sua vida for pedida hoje, você não terá a oportunidade de se arrepender amanhã. Então é muito perigoso esse pensamento. 1 Coríntios 10:15. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam coisas semelhantes a essa não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 e 21. Em Ezequiel 14, verso de 1 a 9, eu não vou ler até o verso 9, mas diz assim: Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Ora, diga-lhes assim diz o soberano, o Senhor. Quando qualquer israelita erguer ídolos em seu coração e puser um tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois for consultar um profeta, eu, o Senhor, eu mesmo responderei a ele, conforme a sua idolatria. Isso farei para reconquistar o coração da nação de Israel, que me abandonou em troca de seus ídolos. Por isso, diga à nação de Israel, assim diz o Senhor soberano: arrependa-se, desvia-se de seus ídolos e denuncia todas as práticas detestáveis. 1 Samuel 15:23, a gente vai ver alguns versos da Bíblia e você marca na tua Bíblia que fala sobre idolatria. Você pode pensar, mas eu não adoro nenhum ídolo. Será? A gente vai examinar algumas coisas aqui hoje. Se não, amém, né? Glória a Deus. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Cuidado com a rebeldia, irmãos. Cuidado com a rebeldia, filhos. A arrogância como o mal da idolatria. Nossa, eu achei esse texto muito forte. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. 1 Samuel 15:23. Mas veja o que a palavra está falando. A arrogância é como o mal da idolatria. Tá cheio de si, acha que é o dono da verdade, a gente não pode falar nada, que já acha que já é arrogante. Tira isso de você, irmão. Porque isso é como o mal da idolatria. Em Colossenses 3:5, a palavra de Deus nos diz assim: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Amor ao dinheiro, se prende ao dinheiro, ganância, que realmente a palavra, a Bíblia não está pedindo nada, que Deus não quer nada de você. Cuidado, eu não vou falar nada sobre dízimo aqui não. Só falo que cuidado, para não estar sendo ganancioso. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Romanos 1:22 e 23. Irmãos, marquem na sua Bíblia, esses slides eles ficam na nossa página do Facebook, que é Estudos Bíblicos de Verdade do Fim. Lá você pode achar esses slides, marcar na sua Bíblia, guardar com você, compartilhar, enfim, o que vocês quiserem. Idolatria. 1 João 5:21, filhinhos, guarde-se dos ídolos, cuidado com a música que você gosta demais, com aquele cantor. Jonas 2:1 diz, aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Grande será o sofrimento dos que correm atrás dos outros deuses. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue, e os meus lábios nem mencionarão o seu nome. Salmo 16:4. Queridos, palavras de Davi. Olha só que importante. Não participarei dos seus sacrifícios de sangue.
você vai dizer assim, ah, claro que não, eu não vou participar disso, vou matar crianças e eu vou participar? Tá bom, deixa eu falar uma coisa. Para a novela fazer tanto sucesso, uma criança sacrificada. Pode pesquisar aí, né? No YouTube tá cheio, na internet, pode pesquisar à vontade. Queridos, o sacrifício de crianças ao deus Moloque no passado continua até hoje e não vai parar. Muitas crianças são capturadas, são raptadas aí para fazer sacrifícios. Só Deus sabe o que ele vê nessa terra que acontece. Então, você está assistindo a novela ali, saiba que você está compactuando, está participando dessa idolatria. Você sabe por quê? Porque para fazer sucesso, para você poder assistir, uma criança morreu em sacrifício e foi derramado sangue. Então, a gente tem que pesquisar o que está sendo, para fazer sucesso, está sendo dado ao deus Moloque, o que está sendo, o sacrifício que está sendo dado, porque senão você vai estar participando desse derramamento de sangue. E cuidado de ficar falando aí, Nossa Senhora. Tem gente que tem mania de falar tudo que a gente fala, Nossa Senhora, que isso? Nossa Senhora é sua senhora, não minha. Então, cuidado ao ficar pronunciando o nome de Deus também. Melhor ficar evitando. Isaías 45:20 diz, ajuntem-se e venham, reúnam-se vocês, fugitivos das nações. São ignorantes aqueles que levam de um lado para o outro imagens de madeira, que oram a deuses que não podem salvar. 1 Coríntios 10:7. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para entregar-se à farra. 1 Coríntios 10:7. E Deuteronômio 27:15, o Senhor fala assim, maldito quem esculpir uma imagem, ou fizer um ídolo fundido, obra de artesão. Eu estou vendo aí alguns fazerem umas imagens e dizer assim, nossa, mas isso aqui é arte. É mesmo, maldito quem fez, está escrito aqui. Detestável ao Senhor, e levantá-lo secretamente, todo o povo dirá amém. Vamos falar agora, sabe, uma coisa muito importante, sobre o início da idolatria. Como começou? Gênesis 11:2. Foi lá que começou. Está escrito que logo após o dilúvio, quando os homens começaram a se espalhar novamente, acharam um vale na terra de Sinar, onde habitaram. Foi justamente nessa terra de Sinar que uma cidade foi edificada e recebeu o nome de Babilônia, onde depois ficou conhecida também como Mesopotâmia. Nimrod, Tamuz e Semiramis foram a origem da idolatria. O local onde foi edificada a cidade de Babilônia era uma terra muito produtiva, mas havia um sério problema. Entre outros que começava os seus moradores, entre outros que ameaçavam os seus moradores. Constantemente, animais selvagens atacavam os habitantes, espalhando medo e insegurança na cidade, de forma que o maior anseio do povo era obter segurança e proteção. Mas quem poderia oferecer? Em Gênesis 10:8-9, a Bíblia diz que Nimrod se tornou poderoso sobre a terra e era um poderoso caçador diante do Senhor. E foi justamente ele quem se propôs suprir as necessidades de proteção daquele povo, ganhando cada vez mais respeito e devoção a todos. Muito inteligente e corajoso, Nimrod foi se tornando cada vez mais famoso no meio daquela civilização, e com tanto prestígio que tinha, montou um novo sistema de proteção. Ao invés de lutar contra os animais selvagens, organizou as pessoas em cidades e as circundou as cidades com muros de proteção. E quanto mais atuava entre o povo, mais respeito ganhava, até que resolveu transformar as cidades organizadas em um reino. E foi o que fez. Nimrod organizou o primeiro reino mencionado na Bíblia, que se chamava Babel. Podemos constatar em Gênesis 10:10, o princípio do seu reinado foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siniar.
Nimrod era neto de Cão, filho de Noé, e foi o verdadeiro fundador do sistema babilônico que até hoje domina o mundo. Sistema de competição organizado, de impérios e de governos pelo homem. Baseado no sistema econômico de competição e de lucro, Nimrod não apenas construiu a Torre de Babel, a Babilônia primitiva, como a antiga Nínive e muitas outras cidades. Conforme escreveu Ralph em sua obra Babilônia, a religião dos mistérios, sejam quais forem os melhoramentos que tenham sido feitos por Nimrod, devem ter sido bons e corretos. Mas Nimrod foi um governante iníquo. O nome Nimrod vem de Marad e significa ele se rebelou. A expressão de que ele foi um poderoso diante do Senhor pode trazer um significado hostil da palavra diante, sendo algumas vezes utilizada como significando contra o Senhor. Diante do Senhor, contra o Senhor, na verdade. A enciclopédia diz que Nimrod foi aquele que fez todo o povo rebelar-se contra Deus. Nem dá para acreditar que esse homem foi descendente de Noé, né? Noé é alguém tão bom, tão justo diante do Senhor, e vem uma descendência assim. Felizmente, né, os dedos das mãos não é igual, então o neto saiu assim. Nimrod era neto de Cão, filho de Noé, e foi o verdadeiro fundador de Babilônia. Nimrod era tão perverso que se diz que ele casou-se com a própria mãe, Semiramis. Historiador Joséfo escreveu: agora foi Nimrod que excitou a tal afronta e contenda contra Deus. Ele também gradualmente mudou o governo, levando-os à tirania, não vendo qualquer outra maneira de desviar homens do temor de Deus. As multidões estavam muito prontas a seguir as determinações de Nimrod. Ele construíra uma torre, não medindo sofrimentos, nem sendo nenhum grau negligente a respeito da obra. E por causa da multidão, ele também mudou gradualmente o governo, levando-os à tirania, não vendo qualquer outra maneira de desviar homens do temor de Deus. As multidões estavam muito prontas a seguir as determinações de Nimrod. Eles construíram uma torre, não medindo sofrimentos, nem sendo em nenhum grau negligentes a respeito da obra. E por causa da multidão de mãos empregadas nela, ela cresceu, ficando muito alta. O lugar onde eles edificaram a torre é agora chamado Babilônia. Alexandre escreveu, baseado em pesquisas e diversas informações históricas, as duas Babilônias. Descreve em detalhes como a religião babilônica se desenvolveu em torno das tradições concernentes a Nimrod e sua esposa Semiramis e seu filho Tamuz. Quando Nimrod morreu, de acordo com as antigas narrativas, o seu corpo foi cortado em pedaços, queimado e enviado a várias áreas. Após a sua morte, que foi grandemente pranteada pelo povo babilônico, sua esposa Semiramis reivindicou que ele agora era o Deus Sol. Mais tarde, quando deu à luz o seu filho Tamuz, reivindicou que este filho Tamuz era seu herói, Nimrod renascido. A mãe de Tamuz havia provavelmente escutado a profecia do Messias que viria a ser nascido de uma mulher, pois essa verdade era conhecida dentre os tempos de Adão. Ela reivindicou que o seu filho fora concebido de maneira sobrenatural e que ele era a semente prometida, ou Salvador, na religião que se originou daí. Contudo, não somente o filho foi adorado, mas a mãe também passou a ser adorada. Por meio das duas artimanhas e de sua astúcia, Semiramis se converteu-se na rainha do céu, dos babilônicos. E Nimrod, sobre vários nomes, converteu-se no divino filho do céu. Por gerações, nesse culto idólatra, Nimrod passou a ser o falso Messias, filho de Baal, o Deus Sol. Nesse falso sistema babilônico, a mãe e a criança, ou mais tarde, a virgem e o menino, isso é, Semiramis e Nimrod, rede vivo, transformaram-se em objetos principais de adoração.
Esta veneração da Virgem e o menino espalhou-se por um mundo afora. Muito próprio, né? Porque hoje a Igreja Católica adora a Virgem e o menino também. Mudando de nome em cada país. Olha só, naquela época, foi mudando a veneração da Virgem e o menino, espalhando pelo mundo, mas foi mudando o nome em cada país e língua. No Egito, chamava-se Ísis e Osíris, e na Ásia, Cibele e Deós, e na Roma pagã, Fortuna e Júpiter. Até mesmo na Grécia, China, Japão e Tibete. Encontra-se o equivalente da Madonna, minha dona ou minha senhora, muito antes do nascimento de Cristo. Este sistema de idolatria espalhou-se da Babilônia para as nações, pois foi desta localização que os homens foram espalhados por sobre a face da terra, conforme a descrição de Gênesis 11:9. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Só que para onde iam os moradores de Babilônia, levavam consigo as práticas do culto pagão da adoração de Semíramis e de Tamuz. Quando Roma tornou-se um império mundial, o fato conhecido que ela assimilou dentro do seu sistema os deuses e religiões de vários países pagãos que dominava. Desde que Babilônia era a fonte de paganismo desses países, podemos ver como a religião primitiva de Roma pagã não era outra senão o culto babilônico que havia se desenvolvido e tomado várias formas e nomes diferentes nos países para os quais foram, mesmo nos tempos do apóstolo Paulo. Já havia tentativa de fundir o cristianismo com o paganismo, pois o apóstolo Paulo escreveu em Tessalonicenses 2, 3 e 7, que já naquele tempo o mistério da iniquidade estava operando. Infelizmente, foi isso que aconteceu. O cristianismo nasceu em Jerusalém, mas Roma, catalisadora das religiões pagãs que têm origem de Babilônia, como vimos, foi aos poucos mesclando a mensagem pura com práticas religiosas antigas. O cristianismo viveu 2 momentos distintos. O primeiro foi o período da perseguição, quando imperadores romanos ordenavam que os cristãos fossem presos, lançados às feras, queimados vivos, crucificados e sujeitos a todo tipo de tortura, conforme podemos ver no livro dos Atos dos Apóstolos. E sabe qual era o principal motivo dessa perseguição? A determinação dos cristãos em não aceitar os costumes e crenças idólatras adotados pelos romanos. O segundo momento aconteceu no século V, quando o então imperador, século IV, quando o então imperador romano Constantino professou sua conversão ao cristianismo. Ele deu ordens para que cessassem todas as perseguições e cristianizou todo o império, a começar por seu exército. A partir daquele momento, os bispos receberam honrarias. A igreja começou a receber reconhecimento e poderes políticos. Mas por tudo isso, um grande preço teve que ser pago. Muitos compromissos foram feitos com o paganismo. Isso aqui se ocorreu na terceira igreja do Apocalipse, que fala que ela foi aceitando costumes e práticas pagãs. E todo esse processo aqui, a igreja pura, a igreja perseguida e a igreja que aceita costumes pagãos, está escrito nas 7 igrejas do Apocalipse, que são 7 períodos que a igreja passaria. Hoje nós estamos no último período da igreja, por isso estamos tão perto do fim. Um grande preço teve que ser pago. Muitos compromissos foram feitos com o paganismo em lugar da igreja ser separada do sistema que operava. Ela se tornou parte do sistema. O imperador, mostrando favor, exigiu um lugar de liderança na igreja, pois no paganismo os imperadores eram todos tidos como deuses. Daí em diante, misturas por atacado foram feitas do paganismo com o cristianismo, especialmente em Roma. Todo esse pano de fundo é para nos ajudar a entender como a celebração do Natal, em 25 de dezembro, entrou em cena com costumes e formas adotadas do paganismo babilônico, onde Roma foi apenas uma ponte para a propagação. Idolatria. Foi uma fonte para a idolatria. Desculpa falar, mas o que estamos estudando aqui é muito sério. E não tem como a gente fingir.
que adorar, que comemorar Natal é comemorar o nascimento de Tammuz, porque não era costume do povo adorar, celebrar o nascimento de ninguém. Não era costume dos cristãos, nem dos primitivos. Isso está em toda a história. Você pode procurar em qualquer enciclopédia na internet que ela vai dizer. Nunca ninguém teve o costume de celebrar nascimento, mas era costume dos cristãos celebrar a morte de Cristo Jesus. Então ele disse: até que eu venha, vocês têm que celebrar a minha morte e ressurreição, mas nunca a vinda, e por isso que Deus ocultou o dia que Jesus nasceu. Não foi revelado, e Ellen White diz que não foi revelado para que não cometesse o pecado da idolatria. E celebrar Natal é celebrar a idolatria, é ser idólatra, é transgredir o primeiro mandamento. Então, é só uma festinha, não tem Papai Noel. Papai Noel é um outro sistema de adoração. Mas o significado essa festa é para a deusa Tammuz, Semiramis e Nimrod. Então, essa trindade pagã, ela é adorada. Então, muitas adorações têm sido feitas dentro do povo de Deus, achando que é festa cristã e é festa pagã. Temos que nos purificar de toda a impureza da carne, ou senão não iremos como Salvador para as mansões celestiais, porque lá não é lugar de idólatra. Quanto à verdadeira data do nascimento de Jesus, é de duvidar de 25 de dezembro, quando Jesus nasceu. Havia naquela mesma região pastores que estavam no campo e guardavam durante a noite o seu rebanho. Lucas 2:8. Os pastores na Palestina não ficavam nos campos durante a metade do inverno. Adam tem escrito como esses pastores ainda não haviam trazido os seus rebanhos para casa. É um argumento presumível que outubro ainda não havia começado. O outono ainda não havia começado. E que, consequentemente, o nosso Senhor não nasceu dia 25 de dezembro, quando não havia qualquer rebanho no campo. Nesse mesmo sentido, a natividade em dezembro deveria ser descartada. Os pastores recolhiam os rebanhos das montanhas e dos campos e colocavam-se no curral, no mais tardar até o dia 15 de outubro. Então a gente presume que outubro ainda não tinha chegado, não havia começado. E os pastores recolhiam seus rebanhos e colocavam nos currais mais tardar até 15 de outubro, para protegê-los do frio e da estação chuvosa que se seguia. Então não tem como Jesus nascer em dezembro, porque os pastores não estariam ali. Veja que a própria Bíblia fornece provas em Cantares de Salomão 2:11 e em Esdras 10:9-13, de que o inverno era uma estação chuvosa, não permitindo aos pastores permanecerem ao ar livre nos campos durante a noite. 1 Coríntios 11:26 diz que nós comemoramos a morte de Cristo. O Natal não estava entre os mais primitivos festivais da igreja primitiva. Irineu e Tertuliano omitiram isso de suas listas de festas. Quando ele citou as festas do povo judeu, Irineu não citou o Natal. Muito embora este era o dia da antiga festa pagã romana de nascimento do Deus Sol, um dos nomes dos deuses adorados. Diz Fraser, o maior culto pagão religioso que colocava a celebração em 25 de dezembro como feriado tanto no mundo romano como grego, era a adoração do sol, que era pagã, o mitraísmo. Este festival de inverno era chamado de Natividade, a Natividade do Sol. Será que esse festival pagão foi responsável pelo dia 25 de dezembro ter sido escolhido pela Igreja Romana? Claro que sim. Deixemos a Enciclopédia Católica responder. A Enciclopédia Católica diz assim: a bem conhecida festa solar de Natalis Invicto, a Natividade do Sol inconquistado, celebrado no dia 25 de dezembro, tem uma forte indicação sobre a responsabilidade em relação à nossa data de dezembro. Como os costumes pagãos solares estavam sendo cristianizados em Roma, compreende-se que a confusão resultaria.
Alguns pensaram que Jesus era o Sol, o Deus solar. Tertuliano, segundo a Enciclopédia Católica, teve que assegurar que o Sol não era o Deus dos cristãos. Agostinho denunciou a identificação herética de Cristo como Sol. O Papa Leão I amargamente reprovou os ressurgimentos solares. Cristãos, nas próprias escadarias da Basílica dos Apóstolos, virando-se para adorar o sol nascente. E levou-me ao átrio interior da casa do Senhor, diz Ezequiel 8, 16 e 17. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, descostas para o templo do Senhor, e com rostos para o oriente, e eles, virados para o oriente, adoravam o sol. Então me disse: vê isso, filho do homem? Há porventura alguma coisa mais leviana para a casa do Senhor, para a casa de Judá, do que tais abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e eis-los a chegar o ramo ao seu nariz. Quem estava adorando o sol? O próprio povo de Deus. Quem está adorando o sol hoje, guardando o domingo como o dia do Senhor, não procuram ver a origem do domingo, não procuram ver a origem do Natal, gente, não é assim que se adora a Deus, não. A Enciclopédia Britânica, na edição de 1946, afirma: o Natal não era contado nas primeiras festas cristãs da Igreja. Não foi instituída por Cristo, nem pelos apóstolos, nem por autoridade bíblica. Foi adquirida mais tarde do paganismo. Observe agora o que diz a Enciclopédia Americana, na edição de 1944. O Natal não foi de acordo com muitas autoridades do assunto, celebrado nos primeiros séculos da Igreja cristã, porque o costume cristão, em geral, era celebrar a morte de pessoas importantes ao invés do nascimento. A comunhão, instituída por autoridade bíblica no Novo Testamento, é o memorial desses acontecimentos, isso é, o nascimento de Cristo. No século V, a Igreja Ocidental deu ordem para que fosse celebrada para sempre no dia da antiga festividade romana em honra ao nascimento do Sol, porque não se conhecia ao certo o dia do nascimento de Cristo. A Enciclopédia de Conhecimentos Religiosos explica claramente, no seu artigo sobre o Natal: não se pode determinar com precisão até que ponto a data da festividade dependia da brumaria pagã, dia 25 de dezembro, que se seguia a Saturnália, de 17 a 24 de dezembro, celebrando o dia mais curto do ano e o novo sol. As festividades pagãs, Saturnália, festival de inverno, no qual os romanos, durante 7 dias em culto de adoração ao Deus Sol, se despedia do inverno, e Brumária, comemoração da chegada do primeiro verão, estava profundamente arraigadas no costume populares para serem abandonadas pela influência cristã. A festividade pagã, acompanhada de bebedices e orgias, agradavam tanto que os cristãos viram com agrado uma desculpa para continuar a celebrá-la em grandes alterações no espírito e na forma. Pregadores cristãos no Ocidente e do Oriente Próximo postaram-se contra a frivolidade indecorosa com que se celebrava o nascimento de Cristo, enquanto os cristãos da Mesopotâmia acusavam os cristãos ocidentais de idolatria e de culto ao sol, por aceitarem como cristã a festividade pagã. E cada simbolismo, tanto árvore quanto dar o presente uns aos outros, tudo isso veio de Semíramis, que mandava o povo no dia 25 de dezembro trazer presentes e presentear uns aos outros. E o bolo também, que é com frutas, era o bolo que era dado também ao Deus Sol, seu filho, né, Tammuz, que virou Deus Sol. Então, assim, tudo tem o significado. As bolas na árvore eram cabeças que se penduravam ali no pinheiro. Então, tudo tem um significado horrível. Mas a gente quer adorar a Deus de qualquer maneira. Não quer procurar saber a origem das coisas. Sabe por quê? Porque tem medo. Tem medo de ter que abandonar. Eu mesmo, no dia 25 de dezembro,
24 de dia 25, foi comum para mim. Eu continuei fazendo meu serviço, lavando minha roupa. Um dia normal, parece que nada estava acontecendo ao meu redor. Mas ao meu redor, na verdade, estavam acontecendo grandes festas em casa das pessoas. Mas eu não tô nem aí porque os outros fazem. Eu tô preocupada com o que eu faço. Então, quem quer comemorar, comemore, querido. À vontade. À vontade. Este mesmo artigo da Enciclopédia de Conhecimentos Religiosos no Egito sempre se acreditava que o filho de Ísis, nome Egito da rainha do céu, nascera em 25 de dezembro. O mundo pagão celebrava essa famosa data de nascimento, na maior parte do mundo conhecido de então, muitos séculos antes do nascimento de Cristo. O próprio Jesus, os apóstolos e a igreja nunca celebraram o nascimento de Cristo em nenhuma época. Na Bíblia não há mandamento ou instrução alguma para celebrar. Todavia, somos ordenados a lembrar, sim, de sua morte e ressurreição, que nos proporcionou vida. 1 Coríntios 11, 24, 26 e João 13, 14 a 17. Portanto, os antigos mistérios caldeus e idólatras, iniciados pela esposa de Nimrod, têm se transmitidos na geração em geração pelas religiões pagãs e continuam nos novos nomes de aparência cristã. A festa de Natal foi instituída oficialmente pelo bispo romano Libério no ano 354. Na verdade, a data dia 25 de dezembro, diz a Enciclopédia Britânica do Brasil. Não se deve um estrito aniversário cronológico, mas sim a uma substituição, como motivos cristãos, das antigas festas pagãs. Gente, olha, as enciclopédias falam a verdade, os cristãos não falam, isso é muito chato. Eu não estou julgando ninguém, não. Quer guardar, guarda, quer botar salvação em risco, bota, mas que a idolatria é, meus queridos, me desculpa, mas é adoração ao sol. As alusões dos padres da igreja ao simbolismo de Cristo como o sol da justiça, a luz do mundo, em Mateus 4:2 e João 8:12, e as primeiras celebrações da festa na colina vaticana, onde os pagãos tributavam homenagem à divindade do Oriente, expressam o sincretismo na festividade, de acordo com as medidas de assimilação religiosas adotadas por Constantino. A verdadeira origem do Natal encontra-se na antiga Babilônia e está ligada à apostasia organizada que mantém preso um mundo enganado por todos esses séculos. É hora de sair da idolatria, de tamanho engano, e astuta selada de Satanás. O Natal, 25 de dezembro, é uma mentira. O espírito que se manifestam nessa época são os mesmos que se manifestam durante a Saturnália, a saber, é o espírito de orgia, glutonaria, bebedices e consumismo, todos esses reprovados pela Bíblia e condenados por Jesus. Esse assunto é de grande importância e é-vos apresentado para salvar-vos do pecado da idolatria, diz Ellen. A palavra falada pelo Santo de Israel, não terás outros deuses diante de mim, em Êxodo 23, muitos estão a criar para si mesmo cuidados e ansiedades desnecessárias, dedicando tempo e pensamento aos ornamentos supérfluos de que enchem a sua casa. É necessário o poder de Deus para despertá-lo dessa devoção, pois é a idolatria para todos os efeitos. Vai lá na rua, tem que comprar alguma coisa para levar para dentro de casa. Tem que desperdiçar dinheiro, tem que... Nossa, gente, compulsivo, pessoa compulsiva tem que comprar. Não é assim que o nosso Salvador nos ensinou. E aí leva tempos e tempos limpando aquele monte de bebelô dentro de casa, aquele monte de coisa. Ela está dizendo que isso é uma espécie de idolatria. Porque você está dedicando o tempo, pensamento, ansiedade, cuidado, tudo desnecessário ali naquelas coisas. Então, a gente não está falando de ter uma coisa, duas, a gente está falando de ter várias. De ser compulsivo, de gastar, de... Deu para entender bem o texto aqui, irmãos. Eu acho assim que a gente tem que ser equilibrado. Mensagem de Escolhas, volume 2, na página 318, diz: aquele que esquadrinha um coração deseja afastar
os seus de toda sorte de idolatria. Ocupe a palavra de Deus, o bendito livro da vida, as mesas agora repletas de ornamentos inúteis. Gastai vosso dinheiro em comprar livros que sirvam para elucidar a mente com respeito à verdade presente. O tempo que gastais em pegar os numerosos ornamentos da vossa casa e tirar-lhes o pó, gastai em escrever algumas linhas a vossos amigos, em enviar revistas ou folhetos ou livrinhos a alguém que não conheça a verdade. Apanhai a palavra do Senhor como um tesouro de sabedoria e amor infinitos. Ela é o roteiro que assinala a vereda que leva ao céu. Aponta-nos o Salvador que perdoa os pecados, dizendo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Esquadrinheis as Escrituras como um coração devoto e um espírito rendido a Deus. Esquadrinhasseis vosso coração como uma lâmpada acesa, e descobrisseis e rompesseis os mais delgados fios que vos prendem a hábitos mundanos, que afastam Deus da mente. Pleiteei com Deus, para que vos mostre toda a prática que afaste deles vossos pensamentos e afeições. Deus deu ao homem sua santa lei, como seu caráter padrão. Por essa lei podeis ver e vencer cada defeito de vosso caráter, podeis separar-vos de cada ídolo e vincular-vos ao trono de Deus pela áurea cadeia da graça e verdade. Irmãos, eu penso assim, que a gente pode idolatrar até nós mesmos. Eu sou muito bonita e tira foto o tempo todo editando foto, o tempo todo tirando foto, o tempo todo fazendo selfie. Podemos idolatrar nós mesmos. Eu sou linda, eu sou não sei o quê. Cuidado. De se pensar em muitas coisas, viu? Em Review Herald, 14 de maio de 1901, Ellen White escreveu: advertências acerca das atitudes extremas. Cuidado com os extremismos. Por isso que eu estou falando isso, que, nossa... Então, eu queria orar com os irmãos e pedir a Deus que Deus nos afaste de qualquer tipo de idolatria para não quebrar o primeiro mandamento, que já é pisado pelo mundo. Por muitos, né? Infelizmente, até mesmo pelo povo que se diz cristão, né? Muito triste tudo isso, mas que a gente possa examinar nós mesmos, não examinar o outro. Que a gente possa examinar nossa casa e perguntar: Senhor, o que é idolatria na minha casa? O que é idolatria para o meu filho? É um jogo? O jogo tem sido o Deus do meu filho? O filme tem sido o Deus dele? Ou o meu Deus? A novela tem sido o meu Deus? O celular tem sido o meu Deus? A minha roupa, o desejo de se mostrar, o desejo de... Eu tenho um corpo muito bonito, quero o tempo todo elogios, quero o tempo todo mostrar o meu corpo. O que tem sido Deus para mim? O que tem sido o primeiro lugar no meu coração, na minha vida? Vamos orar? Pai Santo que estás no céu, temos consciência através desse estudo, Senhor, que a idolatria tem nos atacado em todos os ângulos. Pai, nos afasta da idolatria. Te pedimos, Pai, que possamos ter a moderação em todas as coisas. Te pedimos isso, Senhor, pelos méritos de Jesus, que nos ajude e nos perdoe dos nossos pecados. Amém.